Fala pessoal, boa tarde a todos, 14 de abril, final de semana, eu tô curtindo demais, o meu Vascão ganhou e ganhou com toda a autoridade de jogar em São Januário. Seguinte galera, estamos ao vivo aqui pelo canal Clássico, seja bem-vindo, se inscreva no canal, compartilhe, tá? Manda mensagem aí pra gente, vai poder mandar mensagem hoje, Júlio? Vai? Então beleza, é isso aí. O Gonçalo está triste. Primeiro, Gonçalo está triste e eu ganhei nos palpites. Quem vai servir cafezinho para mim hoje? Eu. Gonçalves. Aí, Gonçalo. Mas faz Gonçalo, parte, como né? você tá, meu parceiro? Rodrigão, boa tarde a todos. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem, dê o like aí para dar essa força pra gente. Nem sempre a gente acerta tudo, né? E nesse final de semana, o Rodrigão levou a melhor nos palpites. E eu, a começar, já, de cara no sábado, o Botafogo perdeu pro Bragantino e eu não esperava. Eu achava que o Botafogo, sinceramente, Rodrigo, poderia jogar melhor, né? Eu achava que o Botafogo iria jogar melhor em função da atuação dele contra o Juventude na semana passada, mas o Botafogo esteve abaixo, não jogou como nós esperávamos, como o torcedor esperava, né? Enfim, mas nós vamos falar mais sobre isso ao longo do nosso programa. Fiquem aí, acompanhem, curtam. E nós estamos numa resenha hoje muito legal sobre os jogos do Campeonato Brasileiro, né, Rodrigo? Tem algum resultado que te surpreendeu ou não, Gonçalo? Não, Ou acho que foi esse do tudo. Botafogo? O do Botafogo, eu sabia que seria um jogo difícil. Eu falei, né? Um jogo difícil lá. O Botafogo sempre teve dificuldade enfrentando a equipe do Bragantino lá e não é fácil jogar lá. Todos os clubes grandes que vão lá têm dificuldade, mas o Botafogo falhou, tomou um gol que não poderia ter tomado, uma falha individual do Alex Telles, né? E aí o cara entrou, cruzou, o Sacha dentro da pequena área só empurrou para o gol. Depois o Botafogo não conseguiu criar muitas oportunidades de gols. Eu acho que o Renato Paiva tem que corrigir esses erros ao longo dessa semana, porque já enfrenta quarta-feira o São Paulo. Apesar de jogar em casa, vai ser um jogo difícil, porque o São Paulo não venceu. São Paulo teve tudo para São vencer, Paulo estava agora, ganhando, rapaz, e agora precisa ganhar, porque também deixou tá, empatar, tá né? uma pressãozinha também grande em cima do treinador do São Paulo. E o Exato. Botafogo também agora vai, né? O Campeonato Brasileiro é aquele negócio, né, Gonçalo? Se você perde uma fora, teoricamente você não pode perder duas seguidas. E nem empatar. Ainda mais jogando, né? Joga em casa? O Botafogo Joga em joga em casa? casa, joga Então em casa, jogando em casa tem que somar ponto. mas é contra o São Paulo, né? Um grande Mas time. mesmo assim, pô, Acho que o Botafogo. se é o time que é considerado para ser campeão, o São Paulo hoje ninguém coloca ele para ser campeão brasileiro. Não, com certeza. Então O tem que. Botafogo é um dos favoritos, assim Então, como Flamengo, Palmeiras, Internacional, que também tem um bom time. Cruzeiro contratou muito, mas até agora não pôde mostrar nada. Né, o Santos já está aí, o Caixinha já está na corda bamba, assim como o treinador do Cruzeiro também, eu acho que já tá balançando, entendeu? Porque a expectativa do Cruzeiro, pelo time que montou, pelo investimento que fez, é muito alta e até agora a campanha é decepcionante, o Atlético Mineiro também decepcionando, mas enfim, especificamente falando sobre o Botafogo, eu acho que o Renato Paiva errou na escalação inicial, ele insistiu novamente com o Patrick de Paula, começando como um meia mais avançado, e eu venho falando aqui que o Patrick de Paula acho que não pode jogar nessa posição, né? Ele deixou novamente o Santi Rodrigues no banco, e a exemplo do que tinha feito na semana passada contra o Juventude, ele começou com o Patrick de Paula, mas no segundo tempo tirou ele, botou o Santi Rodrigues, e aí o time ficou muito mais ofensivo e dominou totalmente o segundo tempo, criando muitas chances. Poderia ter construído, inclusive, um placar maior. Mas, mais uma vez, ele começou contra o Bragantino com o Patrick de Paula, e essa formação, na minha opinião, não é a melhor para que o Botafogo possa iniciar os jogos. Teve dificuldades, não conseguiu criar muitas opções de ataque, o Arthur também teve abaixo, a gente esperava mais do Arthur. mas ele O Igor pegou. Jesus. Eu acho que o Arthur, que nem você falou, o Arthur, eu acho que tudo aquilo que ele jogou no Red Bull, e eu gosto do Arthur pra caramba, velho. Ele jogou. O que o Arthur. O estilo de jogo dele, né? Rápido, trazendo pra dentro, e, enfim. Não é aquele jogador fominha que se ele tiver que passar a bola pro companheiro fazer o gol, ele faz. Então eu gosto do jogador.
Mas Não, o o Patrick Arthur de não Paula... jogou nada ainda do que ele jogou Sim. no Red Bull. Não, Esquece, com não jogou. certeza ele ainda não mostrou Não jogou. o potencial que ele tem. Ele é um jogador que tem sim potencial, é um jogador que tem rapidez, finaliza bem, mas está tendo essa dificuldade inicial de adaptação num clube onde tem um momento, um peso grande, né? Porque é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, então não é qualquer jogador que vai chegar, vai botar a camisa do Botafogo e vai jogar assim né, com muita tranquilidade, digamos assim, solto, enfim. Mas eu acredito que com o tempo ele vai começar a render, a performar e mostrar o futebol que ele sabe. E, infelizmente, eu acho que ofensivamente é o que o torcedor deve estar mais preocupado e cobrando, porque em relação ao jogo do Juventude, contra o Bragantino, o Red Bull, o Botafogo criou muito poucas oportunidades. No primeiro tempo, o Botafogo deu 2 chutes no gol e, mesmo assim, não levou perigo nenhum ao goleiro do Red Bull Bragantino. O Igor Jesus participando pouco, o Savarino também. Então, assim, quando o Savarino não está bem no jogo, ofensivamente a equipe perde muito e o Igor Jesus também não consegue criar muitas oportunidades. Ou melhor, não criam muitas oportunidades para ele. Eu acho que o Renato Paiva tem que insistir, trabalhar para extrair o melhor do Santi Rodrigues, que eu acho que é o jogador que, no meio de campo, junto com o Savarino, pode construir melhor as jogadas ofensivas no último terço, para a finalização do Arthur, para a finalização do Igor Jesus, entendeu? Ou de outro jogador de ataque que tiver no campo. Você não acha que o time do Red Bull, eu acho que ele joga igual o Botafogo. O time do Red Bull não é um time de ficar tocando, toca pra cá, toca pra... O time do Red Bull ele é muito agressivo. Sim, é agressivo. Ele é só pra frente. Pode ver que ele joga pra lateral e tem o Sacha ali. O Sacha é o centroavante, ele é o centroavante, né? Mas assim, não pela estatura. Ele é o centroavante que sai. E o Sacha, lógico, não tem nem como comparar, mas é aquele 9 que joga dentro da área, ele sabe procurar o espaço dele, e se você for ver o tamanho dele, cara, porra, ele é do tamanho do Júlio, cara, muito pequeno, entendeu? Exato. Não, lógico que a gente entende que o treinador, ele treina durante a semana, ele organiza a equipe defensivamente, ofensivamente, coloca ali no papel, assiste vídeos do adversário, enfim, monta uma estratégia para vencer o jogo. Todo time entra em campo para vencer. Mas o treinador, às vezes, não conta com o erro individual de um jogador no setor defensivo, que pode custar um gol, como foi o caso do Botafogo, né? Ele ficou muito nervoso e aborrecido com o gol que o Botafogo tomou, falou que foi um gol inaceitável, né? Porque realmente foi uma bobeira do Alex Telles, que poderia ter dado um outro direcionamento, né, na jogada, teve a bola e acabou cedendo o escanteio. E depois, na marcação, o time bobeou, não tiveram a atenção devida para poder marcar a jogada ensaiada do Bragantino, que acabou resultando no gol. Então, assim, eu acho que esse jogo expôs um pouco de alguns erros defensivos, da linha defensiva, que são inaceitáveis porque é uma linha defensiva já com experiência, com entrosamento desde o ano passado. Né? Faltou o Bastos para a equipe estar defensivamente completa, né? Com os titulares em relação ao ano passado. O Jair tem muito potencial, tem muito futuro, mas assim, os jogos do Brasileiro são jogos difíceis e não pode-se cometer erros que né, que resultem em gols, como foi esse que o Botafogo sofreu contra o Red Bull Bragantino. Então agora tem que melhorar, tem que treinar, porque já tem uma pedreira, um jogo difícil pela frente contra o São Paulo. E aí eu acho que ele vai encontrar muito mais dificuldade agora, independente se está jogando no Rio de Janeiro, com a sua torcida, no Engenhão, tem lá o gramado que ele está acostumado, né? Mas vai ter muito mais dificuldade com o São Paulo do que até com o Red Bull. No segundo tempo ele fez uma mexida até interessante para tornar o Botafogo mais ofensivo. Vocês que assistiram o jogo, ele botou o Matheus Martins no lugar do Patrick de Paula, abriu o Matheus
pela ponta esquerda, o Arthur pela direita, o Savarino no meio, centralizou o Savarino para que ele pudesse estar mais próximo do Igor Jesus, tentando buscar uma tabela, um passe infiltrado, mas não resultou muito porque o Botafogo ficou preso à marcação. E há que se ressaltar a boa organização defensiva da equipe do Red Bull Bragantino, que é uma equipe que toma poucos gols jogando em casa e conseguiu conter o ataque do Botafogo. Acho que a leitura de jogo do treinador do Bragantino foi excelente, porque ele também, quando o Renato Paiva fez essa mexida, botando o time para frente, tornando o Botafogo mais ofensivo, ele reforçou o setor do meio de campo dele e acabou conseguindo o objetivo que era a vitória deles, né? Infelizmente para o Botafogo, precisa corrigir esses erros e entrar mais forte para o próximo jogo. O Botafogo ainda tem alguns jogadores que ainda não estreou, né? Eu tô vendo aqui A verdade é que só o Gonçalves achou que o Botafogo iria ganhar do Red Bull lá em Bragança Paulista. É muito difícil de jogar. E o Vasco, lógico, né? Tinha que apostar mesmo, porque o time do Botafogo, ver o time do Botafogo e ver o time do Red Bull, lógico, tem que colocar, porque ainda estamos falando do campeão brasileiro. Do investimento, de um investimento de 500 milhões de reais. Exatamente. Aí você tem que colocar. Lógico que teria que apostar. Sim, agora... o Botafogo tem jogadores, por exemplo, o Elias Manuel não entrou nesse jogo, um jogador que veio daqui da MLS, que custou caro. Né? O próprio Nathan Fernandes também ainda não estreou e custou mais de 50 milhões de reais, um jogador jovem, e que o torcedor está esperando, né, para ver a performance desse jogador. Enfim, o Juan Cruz, que é um atacante que também com características de área, mas que até agora não conseguiu ter um bom desempenho. E ele botou no segundo tempo, né, um jogador com mais experiência no ataque, que foi o Mastriani, né, um uruguaio, um jogador que pode dar resultado. Eu acho que é mais fácil que o Botafogo tenha melhores resultados com o Mastriani do que com o Juan Cruz. Mas há que se ressaltar que para que esses centroavantes, né, atacantes de área, possam funcionar, a bola tem que chegar neles. É igual no Vasco. Se a bola não chegar no Verratti, mas aí tem o Coutinho, tem gol, mas tem o chegar, Coutinho o que resolve também. Claro, calma que daqui a pouco nós resolve. vamos entrar no Vasco. Vasco! Mas bom, vamos ver. Está muito no início ainda, né? Não está no início, mas a classificação está aqui. Tem a classificação, Júlio, ou não? Chegou a nossa classificação? Eu acho que valeria olha lá a classificação. Quem que tá entre os quatro? Olha lá, Flamengo, Palmeiras, Juventude, Vasco. Onde está mesmo? Fluminense, que venceu ontem muito bem o Santos, né? Vitória importante para o Fluminense. Botafogo está lá em 10º, mas eu não estou preocupado ainda. O Botafogo... Olha que o início do campeonato é importante, Gonçalo. Não, Você é acha importante, que não? sim. É importante. Agora o Botafogo tem um jogo em casa, um jogo difícil diante do São Paulo, um clássico nacional, mas o Botafogo jogando em casa é muito forte. E a gente mas vê... não está ganhando nem em casa. Não, ganhou como não. Ganhou do Juventude semana passada. A hora que é para ganhar, perder um campeonato dentro de casa. Tá. A hora que... Então, aí que eu falo, a hora que é decisão... A hora que a decisão você perde está falando de 2023. Tá certo. Vamos Botafogo esquecer. É o atual campeão brasileiro. Aí tá, ó. Aí tem eu só tô alertando. Não, o Vasco tem que somar ponto mesmo. Isso aí. O que interessa pro Vasco hoje é o Campeonato Brasileiro. Depois nós vamos falar nisso. Mas que o Vasco não fez mais do que a obrigação dele, cara. É lógico, então. Do esporte. Então, quando casa. não faz... Ô, louco. É qualquer time que... O time do esporte é bom. Veio da Série B, cara. Peraí. Mas o time é da bom, Série cara. A... Peraí, Rodrigo. O time é bom do A gente esporte. tem que concordar com uma coisa. Os times da Série A, da Série B, com todo respeito, que subiram para a Série A, tá? Com exceção do Santos, que é um time grande, o esporte no cenário nacional não é considerado um time grande. Não estou falando isso. Estou falando que o time está bem, o time deles é bom. Mas o esporte não pode ser considerado um time grande como os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 do Sul. Então, assim, há de se esperar que esses jogos em casa... E o Red Bull, então? E o Red Bull? Mas o Red Bull não é grande também, não. Então, e o Botafogo perdeu do Red Bull. Perdeu porque a gente sabe da excelente estrutura que tem o Red Bull, do bom time que tem o Red Bull, não é desse ano, é do ano passado, do ano retrasado, e é um time que vem se mantendo, já é uma realidade na Série A,
não é um time grande, mas é um time de Série A, um time competitivo e um time difícil de ser batido, principalmente jogando lá. Mas, por exemplo, se for jogar em casa, Botafogo e Red Bull jogando no estádio do Botafogo, o Botafogo tem a obrigação de vencer. Não, Assim mas se como o jogar contra o Botafogo Flamengo, tem a obrigação Fluminense de e Vasco. vencer, mas não pode perder do Red Bull em casa. Mesmo o Red Bull jogando Não, em peraí. Bragança, não, a gente já falou, pelo um time que é, se for colocar o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, não pode perder. Não pode perder empatar com o Red Bull em Bragança Paulista, não é ruim não, Gonçalves. Não é ruim, porque não é todo mundo que vai lá tirar ponto do Bragança. Como não é todo mundo, escuta o que eu tô te falando, não é todo mundo que vai lá tirar ponto do Sport. Lógico, tá jogando em casa, o Vasco fez a obrigação dele que tinha que vencer. E venceu. Como o Botafogo tinha a obrigação, pelo menos, de trazer um ponto de lá do... Eu também acho. Eu acho que pelo menos um ponto eu dei meu palpite de vitória confiando na equipe do Botafogo e no meu otimismo. Porque sempre que o Botafogo joga, eu procuro pensar com otimismo e vou sempre dar o meu palpite de vitória, né? Tá sempre acreditando no time. Mas a gente tem que analisar todo o contexto de um jogo, né? E, de fato, o Botafogo não fez um bom jogo, perdeu o jogo numa falha defensiva e depois não teve condições de reagir para virar o placar. Então, tem que se corrigir, tem que se trabalhar, tem que se treinar para que no próximo jogo, já é um jogo com característica aí sim de clássico nacional, porque é contra o São Paulo, mesmo jogando em casa, um jogo difícil, mas agora o Botafogo tem que buscar a vitória de qualquer jeito para poder não ficar muito atrás na tabela. O Botafogo depende muito eu vendo assim o jogo assim, depende muito do Igor Jesus, do que ele joga, porque ele é o cara da última bola, né? Se a gente for falar, aquele que vai finalizar, aquele que vai fazer o gol, porque o Botafogo cria bastante. E tem gols assim que ele não erra. E ele tá errando muito. Eu acho que passa muito dos resultados. Não tô falando que a culpa é dele, não tô falando disso. Tô falando que muitos dos resultados que às vezes não vêm vai por essas bolas, esses gols que ele acaba perdendo, que ele não perdia, cara. Ele é jogador de área, assim, que nem o Sacha, se a gente for Mas a bola não está assim, chegando não tanto chega, então, é isso que eu tô falando. como estava chegando no passado. O Igor Jesus tem características diferentes, ele é um centroavante de área, mas é diferente, por exemplo, das características do Verratti, né? O Verratti é um jogador que não tem muita habilidade com a bola. Mas ele por cima. Mas ele por cima e com falta, ele faz gol. Então. Ele empurrando o zagueiro, ele vai para a briga, ele acaba fazendo gol. E que muito tempo não tinha um centroavante assim. Já o Igor Jesus não. O Igor Jesus sai muito da tabela, área, né? ele sai para a tabela, ele sai para os lados, ele volta para marcar, ele marca o volante, o cabeça de área da equipe adversária, ele tem boa tabela, tem boa movimentação, espaço curto. É um jogador muito interessante. Não, mas não tem ninguém que faz isso com ele, que nem fazia Não, mas assim, o Botafogo do ano passado, além do Savarino, tinha o Almada, dois jogadores baixos, né? Não são muito altos, mas com muita movimentação, muita mobilidade, muita rapidez, muita inteligência para achar o passe infiltrado. Então, tinha o Luiz Henrique, que pelo lado esquerdo fazia num contra um, que ele levava sempre vantagem, ia na linha de fundo e cruzava na área. Então, ele normalmente recebia a bola já em condições de finalizar. E isso hoje ele não tá tendo, né? Porque o Arthur ainda não está conseguindo performar da maneira que se espera, sendo esse jogador, né, que no 1 contra 1 possa fazer a diferença, levando vantagem contra o marcador e cruzando a bola em condições dele poder finalizar dentro da grande área ou dentro da pequena área. Então, o Botafogo vai ter que continuar trabalhando para que tenha pelas pontas a força ofensiva que tinha no passado, né, com o Luiz Henrique. Ou pode ser com o Arthur, ou com o Elias, ou com o Natan. Enfim, vamos aguardar. Eu acho que o que falta para o Botafogo assim depende muito do time que ele vai encarar. E se tem um time que
que iguala nessa... Não é que iguala, né? Se a gente for falar que tem meio que o estilo de jogo dele, que nem o Red Bull fez de também sair nessa transição rápida, ele tem dificuldade. O Botafogo, coisa que não tinha o ano passado, entendeu? Não, a transição do Botafogo, eu acho que esse é um ponto forte do time do ano passado. Não, de ataque sim, e mas que esse e a ano, volta? por exemplo, contra o Juventude, o Botafogo mostrou em vários momentos essa transição ofensiva com muita eficiência, com muita velocidade, com boa troca de passes. Nesse jogo não foi possível, porque a equipe do Bragantino teve muito bem posicionada defensivamente, muito bem organizada, o campo menor, e aí tirou um pouco o espaço do Botafogo. Já quando joga no Newton Santos, o campo é maior, a bola corre mais rápido, com mais facilidade, e o Botafogo consegue sair, porque tem os jogadores da linha defensiva e do meio de campo, que são os mesmos do ano passado, e já tem um entrosamento. Então eles conseguem fazer a jogada com mais eficiência e eficácia. Agora, lógico que vai depender do adversário conseguir identificar, né, a forma de jogo do Botafogo, e os adversários vão sempre estar estudando o Botafogo, a forma como joga, porque não pode ser diferente, é o atual campeão, tem um time entrosado, e aí eles vão procurar dificultar fazendo uma boa organização defensiva. É mais difícil para qualquer adversário conter o Botafogo quando o Botafogo joga no Newton Santos, mas já fora de casa, aí o adversário assim pode conseguir neutralizar as jogadas ofensivas e essa transição ofensiva do Botafogo, como fez a equipe do Red Bull Bragantino. O Botafogo, se ele fizer o que ele faz muito bem, né? O papel jogando dentro de casa, consegue as vitórias, é o que o Botafogo foi campeão, é o quê? Jogando dentro de casa, ele não tinha para ninguém, ele atropelava mesmo, e aí ia lá e tinha jogos que aí a gente sabe, né? Tem jogos que contra o São Paulo, vamos colocar aqui, jogue fora. Não, esse aqui eu não posso perder. Aí volta naquele negócio dos pontos corridos. Então, quando você vai com o Red Bull, que é um time que vai disputar o quê? 8º, 10º, o quê? Né? Não, é um time que então, tem se aí já é para classificado não pode perder Sul-Americana. ponto, entendeu? Então, tem jogos que o Botafogo fez isso muito bem quando foi campeão. Fez o dever de casa e fora. Não, esse aqui eu não posso perder, esse aqui é o empate. Então ele perdeu muito pouco fora de casa. Sim. Então quando você vê, e o Botafogo ficou, se eu não me engano, ficou entre os 4, não foi? Quando foi campeão, ficou entre os 4 o campeonato todo, não foi? Sim. Né? Então aí quando você vê assim, você tem que analisar bem e ver o que falta naquele Botafogo que fazia isso. Para mim, do jeito que ele joga dentro de casa, ele tem que jogar fora. E eu não vejo o Botafogo do jeito que joga dentro de casa jogando fora. Mas são poucos os clubes que conseguem manter a mesma performance que tem em casa. Não, tô citando ele de quando foi, entendeu? Sim, ele mantia, cara, depende entrava muito. trocava, mantia lá em cima, cara. Foi difícil o Botafogo. É verdade. Mas é isso, vamos aguardar para quarta-feira contra o São Paulo. E aí, tomara que o Botafogo consiga se recuperar e possa vencer para continuar ali. O Botafogo vai estar brigando sempre na parte de cima da tabela. Está muito cedo ainda, mas com certeza o Botafogo vai melhorar a performance para a sequência do campeonato. Bom, enquanto isso, eu estou dando risada porque meu time está entre os 4. E vamos para o intervalinho e já voltamos já a falar um pouquinho do Vasco, que ganhou. O Vasco ganhou e ganhou bem. Ganhou bem, mas há controvérsias. O gigante porque tá voltando. Aquele gol ali do Verratti, ele, na minha opinião, fez falta e o árbitro deu uma ajuda pro Vasco. Pronto. Tem um monte de coisa aí que o árbitro não vê, impedimento. Gonçalves, aquilo ali foi uma jogada, você foi zagueiro, você sabe. Aquilo ali foi um jogo normal dentro da área, empurra. Galera, comercialzinho, já voltamos. Fala, pessoal, já estamos de volta. Vamos falar um pouco de Vasco, Gonçalves? Falar do time que surgiu novamente? Não, ainda é cedo para falar, mas jogou... Tomou um sufoco, tomou, como sempre. Tomou um sufoco. Tomou, mas eu queria citar um cara que eu acho que tem o Verratti que fez o gol, tem, mas um cara que, se tá bem e joga mesmo, é bom. O Coutinho, cara. Claro, pô. Ele joga bola, velho. Ele joga, é inteligente, procura o espaço. Dispensa comentários. Cara, é bom, cara. O Vasco teve lógico, né, que nem o Gonçalves falou, teve uma
sofreu uma pressão como, né, antes de sair o gol, que a torcida também é impaciente. Aí eu vou voltar um pouquinho no jogo passado, porque o Carille saindo correndo, e aí, a torcida não tá ajudando. Ah, Carille, você tá no Vasco, meu amigo. No Vasco, você tem que entender que é um time que já traz muitas cicatrizes de rebaixamento, não tem uma formação de elenco como tinha que ter um time do Vasco. Então, o primeiro cara que vai sofrer pressão vai ser o treinador, Gonçalo. Com Primeiro cara. certeza. Primeiro cara que vai ter. Aí depois sim, aí a torcida como faz? Aí vem o individualmente. Não, individualmente não. Aí vem no grupo todo, a torcida pega no pé, porque aí, e já até no começo desse jogo, já estava vindo algumas vaias, e veio aquele refrão, né? Ô Vasco, vamos jogar, e aí sai o gol, aí as coisas começam a dar O uma que tu equilibrada. achou? O primeiro tempo do Vasco foi melhor que o segundo, né? Não, bem melhor. O Vasco começou assim, essa formação, né, com 4-2-3-1, com o Coutinho centralizado, que é o jogador que pensa, que tem o chute de fora da área, está sempre buscando a finalização de fora da área, tem um passe infiltrado, e com o Nuno aberto pela esquerda, né, e o Garré pela direita, eu acho que essa é uma formação que, de fato, pode dar ao Vasco condições de sair na frente no marcador, como saiu contra o Sport, né, criando desde cara já situações ofensivas para tentar abrir o placar. Né, o Coutinho, até porque o Coutinho ele não consegue sustentar a performance física dele durante os 90 minutos ainda. Então Ele joga 70 minutos, você pode ter isso aí que ele certeza que joga. Né? o primeiro tempo do Coutinho tem que ser, não, né, e ele lá em aparece cima, mais, Gonçalo, para que o ele Vasco tenha aparece a mais chance quando o time tá bem. de fazer, Quando o claro. time tá mal, aí ele só corre errado e aí ele não aparece. Aí é desgaste à toa, porque você só corre para trás, entendeu? E isso acontece muito quando o Vasco sai atrás do placar, né? E o Payet também tem entrado bem. Eu tenho Mas gostado do Payet. Entra no lugar do Coutinho e é aquele jogador que você vê que tem uma qualidade diferenciada, né? Com a bola no que acaba pé, esse mês o contrato dele. O consegue. contrato dele Eu acaba acho que agora. assim ele está querendo ficar. E eu, se fosse o Vasco, não abriria a mão dele, não. É Não, mas questão de depende mais trabalhar dele. mais Aí vai ele. ter que abaixar muito o Mas salário para ficar. Aí ele ele vai baixou ficar. o peso, ele está mais participativo. Tudo bem que está jogando 20 minutos. E se ele não fizer o que ele fez nesse último jogo, né, correndo, marcando 20 minutos em campo, para. Aí não adianta. Mas eu falo assim, porque é um jogador que vai ter condições de decidir uma partida para o Vasco. Tem gol de falta, né, tem uma bola metida infiltrada, com inteligência, tem capacidade técnica para poder tirar o marcador de cima e criar situações ofensivas para o ataque do Vasco. Então, eu não abriria a mão, independente da Não, questão e financeira. você fala de inteligência. Acho que é um jogador que pode ajudar o Vasco. Ô, Gonçalo, você fala de inteligência, né? No primeiro gol do. Acho que é o primeiro gol do Vasco, do Verratti, né? Tá o Piton e o Coutinho para bater a falta. Quem bate a falta é o Piton. Se é um outro jogador, eu tô falando. Eu já joguei com muitos. Tipo assim, não vou cobrar a falta, mas tipo assim, bate e fica lá. O que aconteceu com o Coutinho? O Piton cruza essa bola na área e o Coutinho, vou lá para dentro. Ele que dá o passe pro Verratti fazer o gol. Ele tava lá na linha de fundo, no pau da bandeirinha, bem dizer, que foi a falta lá. E aí ele vem correndo novamente e dá esse passe de cabeça para dentro da área. Então você vê assim que a leitura, para que eu vou ficar aqui? Aqui não sai gol. Então você vê como é importante um jogador que pensa dessa forma, que você não precisa, né, quando jogava, eu ficava, vamos, faz isso. Então é um jogador por si só já toma essas atitudes, né? O Vasco tem um artilheiro hoje que nem você falou, né? O Igor Jesus, o que ele é por baixo, o Verratti realmente é o centroavante ele que já faz gol. entrou no top 20
Dos estrangeiros, dos né? estrangeiros Com mais gols no artilheiros, Campeonato Brasileiro. no Campeonato Brasileiro. E vai passar, né? Vai passar todo mundo. Vai passar Não todo sei se mundo. vai passar todo mundo, Ele não. vai fazer aí uns mais 10 Sei gols, se vai não, mais passar todo 15 mundo, gols no Campeonato Brasileiro. Escuta o que eu tô te falando. Vai fazer. Vai fazer, tô falando. Eu vejo. Não tem jogador como ele hoje no Campeonato Brasileiro. No Brasil, se a gente for falar um centroavante de área, não tem. Como todos os. E ainda mais que essa zagueirada tudo ruim que tem. Tudo ruim. Pra mim, tudo ruim. Se eu tivesse com 42 anos. Gonçalo, cara, eu jogaria. Você vai ver o Mastriani, o Uruguai, que é a mesma característica. Espera um pouquinho que você vai ver no Botafogo um jogador também com essa mesma característica. Não fala que não tem, que é só o Verratti, porque... Tá jogando? Não, tá chegou agora, tá recém-chegado ao Botafogo. O Verratti chegou, colocou a camisa... Ele não colocou nem 9, eu vou colocar 99. Colocou e tá jogando, faz gol. Tá, o Vasco jogou muito bem. A gente se o Verratti não jogar, me conta aí, qual o tamanho da encrenca do Vasco? Ele não machuca. Se o Verratti não jogar. E não fica... Hã? Se ele não jogar, como é que tem faz? Coutinho. Aí tem Coutinho. Peraí. Tem Coutinho, mas eu quero ver o Matador. Quem é que tem para substituir? Não, aí vai encontrar muita dificuldade. Campeonato Brasileiro você tem que ter peça de reposição, hoje você tá falando que toda a solução ofensiva, né, a única solução ofensiva do Vasco está em cima do Verratti. Mas é. Pois é, mas aí, amigo, o time para ser campeão não pode depender só de um jogador, não. Não, campeão, Gonçalo, campeão o Vasco não vai ser. Isso aí eu já tô falando para vocês, já tira isso aí. Claro. Com esse time, o que o Vasco aconteceu com o Vasco ano passado é o que vai acontecer de novo. Sul-Americana e olha lá ainda se for para Libertadores, porque o time do Vasco não é bom. Só que o time do Vasco jogou bem, é ao contrário. Não é a mesma coisa, né? Não é, o time do Vasco é bom, ele ganha. Não é isso. O time do Vasco, que nem eu tô falando, tem muita dificuldade até na zaga. Se sai o Lemos, aí entra o Freitas, cara, não dá, velho. Não dá, Gonçalo. A diferença é muito grande, o Vasco, cara. Eu acho que ainda vai sofrer muito defensivamente. Muito grande. Vai sofrer muito. Um time que tem uma qualidade ali... Porque ainda a gente não vê uma defesa entrosada e os jogadores individualmente ainda tentando se firmar, entendeu? Com muita instabilidade, cometendo muitas falhas individuais. Aquela linha da defesa do Vasco ali, o quarteto ali, o melhor deles que estão jogando hoje é o Paulo Henrique. É o melhor hoje deles. Aí vem o Piton, aí vem lá o João Vitor, que o João Vitor, depende de quem ele joga do lado, o João Vitor sobressai. Se não, coloca o Lucas Freitas junto com o João Vitor, cara, eu tava vendo o jogo, se o Vasco, se o Sport consegue as finalizações em gol, realmente o Vasco ia encontrar muita dificuldade, cara, porque a torcida tava impaciente, aí vem tudo aquilo que a gente já sabe que acontece em São Januário, e eu não sei se Tá bom, pode ter até poder de reação pelo centroavante que vive um bom momento, que aí é aquele negócio, bateu, vai entrar, o gol que ele faz, então ele tá no bom momento e tem que aproveitar. E o Vasco tem que aproveitar esse momento, e eu acho que o Carille tá vendo muito bem o jogo. Vamos fazer bola aérea e vamos fazer... E no segundo tempo ele mexeu bem, né? Ele deu novo fôlego pro time, o Jair entrou bem, o Ryan entrou muito bem, fez o gol. É um jogador que tem muita força física, apesar da juventude, né? Muito jovem. E é um jogador que os grandes clubes da Europa já estão de olho nele, né? Dificilmente... Ele vai renovar agora, ele tem contrato para renovar. Escuta o que eu estou falando, dificilmente... Será que não vai? Ele vai conseguir permanecer no Vasco até o final do ano. Acho que nessa janela do meio do ano, algum clube grande da Europa vai comprar ele. Pode até comprar e deixar ele no Vasco até o final do campeonato, mas dificilmente ele deixará de ser vendido por um grande clube. E o Adson também entrou muito bem. Eu gostei da movimentação do Adson, do Jair. A hora que estava 2-1, o Vasco estava levando sufoco ainda.
Tava Sim, levando sim. sufoco. O Sport teve chance para empatar o E jogo. aí nas mexidas que você tá falando desses jogadores que entrou bem, o Carille viu bem esse jogo, porque ele falou, agora eu vou colocar velocidade, porque todo o time do Sport tava no ataque. Claro, o Sport não tinha É, outra alternativa a não ser abafar e ir com tudo para tentar empatar. E ele exatamente. sabia que ia ter espaço para contra-atacar e ele precisava de jogadores frescos, jogadores com velocidade, e ele mexeu corretamente. Eu acho que qualquer um outro treinador teria feito a mesma coisa diante do jogo que estava, né, com a vantagem, mas sofrendo a pressão do adversário para empatar e tendo espaço para contra-atacar e matar o jogo. Né? Às vezes você mexe né, coloca aquele cara rápido, mas às vezes não faz o gol, né? E aí dá pra ver que o gol mais comemorado, assim, que eu fico de olho no Carille lá, tá vendo o jogo, é o gol que ele mais comemora. É o Claro. gol que ele mais comemora. Que aí também já era o quê? 30, 40 minutos, 30, 39, enfim. Já é a hora que ele, tipo, 3-1 agora, eu não perco mais. E A também, gente vê, porque porque não é fácil, né, Rodrigo? É, A pressão que o treinador sofre, e ele sabia que se não vencesse esse jogo ia aumentar ainda mais a pressão em cima dele. Então ele teve esse alívio, né? A gente viu que ele comemorou aliviado por conseguir uma vitória em casa e não podia ser diferente, né? A cobrança ia ser muito grande. São Januário está sempre lotado, né, rapaz? Impressionante a torcida do Vasco. Qualquer jogo em São Januário, também é um estádio pequeno, né? E a torcida do Vasco é pode ser gigante. pequeno, Gonçalo, mas a torcida Mas, vai, não só claro, agora. mas Não é de nesse agora que horário, vai. cara, eu acho muito ruim esse horário de jogo de domingo, 7 da noite, 8h30 da noite, o jogo do Atlético Mineiro, 8h30 da noite, entendeu? Então, domingo, segunda-feira, o torcedor tem que acordar cedo para trabalhar e chega em casa meia-noite, 1h da manhã. Então, Mas eu não consigo aí você entender tem que entender meio esse que a horário. logística, não é pela data também. Então eles colocam meio que 48 horas que um time tem que descansar, que nem agora. O que Não, mas, aconteceu? pô, Amanhã o Vasco joga. O Vasco joga com o Ceará. Então vai encaixando. não, mas o Vasco Aí tem jogou que ter sábado, horário, domingo, tem que ter segunda, horas. terça o jogo é à noite. Mas eu sou totalmente contra esse horário Para de quem vai jogo. no estádio é ruim mesmo. A verdade é que é em função da televisão, né? Porque tem a Sim. Globo transmitindo, tem o Sport TV transmitindo e tem agora a Amazon Prime transmitindo, né? Que foi quem transmitiu o jogo do Flamengo, né? Galvão Bueno voltando a narrar futebol, enfim. Então, por conta dessas transmissões, do aspecto comercial, esses jogos no domingo nesse horário. Mas é muito ruim. Eu acho que jogo sábado tem que ser no máximo 6 da tarde no sábado e no domingo no máximo 6. No máximo 6. Ô, Gonçalo, Estourando. deixa eu falar uma coisa. Você trocaria o técnico do Vasco hoje? Não, ainda não. Eu daria mais tempo para ele trabalhar. Né? A gente sabe Não, mas de alguns jogadores do pelo Vasco que ainda não resultado estão ou mostrando tudo que pelo. podem. Você não trocaria assim? Que nem, vamos colocar. Se o Vasco pede agora pro esporte, teoricamente ia vir uma pressão tremenda pra cima dele. Trocaria ou não? Eu não trocaria. Não, mas é Sabe o que por eu quê? Tá no falo. começo do campeonato. Tem que aguardar um pouco Tem que mais. aguardar, entendeu? Os clubes, a gestão dos clubes tem que ter um pouco mais de responsabilidade em relação ao planejamento estratégico esportivo e financeiro, Rodrigo. Porque quando você. Financeiramente o É, Vasco não você, tem condições de contratar, porque se você tira o Carille também, cria um vai ter que rombo, arcar com a claro, você multa acaba, rescisória que ele tem. claro, prejudicando muito o clube financeiramente, cria-se um rombo, né, dentro daquele planejamento que já foi feito. Acho que o ideal, quando se contrata um treinador no início da temporada, você planeja que tem perspectivas e planeja que esse treinador vai ter condições de montar a equipe para fazer uma boa campanha, começar bem um campeonato, e nem sempre isso acontece. Né? E a pressão do torcedor é sempre muito grande, principalmente alguns clubes que não vêm vencendo, que já não ganham campeonatos há muito tempo, como é o caso do Vasco. O Vasco está há muitos anos sem conquistar um título e a cobrança, a falta de paciência do torcedor é muito grande.
mas início de campeonato brasileiro, eu acho que não dá para mexer até o término do primeiro turno. Então, eu assim, eu vendo o jogo como foi, ele tá tentando, nas peças que ele tem, nos jogadores que ele tem, e que ele perdeu o Lemos, que eu acho que é o que casou melhor ali com o João Vitor. O João Vitor vai ser o titular dele. E aí o Lemos está com uma fratura na costela, então não está jogando, não sabe quando volta, porque na costela aí tem que ver, né? Mas para respirar, então tem muita dificuldade. Torcedor vascaíno, se tem uma hora para trocar o treinador, e é a hora que ele perde o grupo, é a hora que tipo já está desgastada aquela resenha de vestiário. Ah, vamos fazer isso, gente. E aí entra muita motivação de vestiário, não é nem de treino, que aí é muito difícil. Mas hoje, nesse jogo que teve, dava para ver que cada gol que o Vasco fazia, eles iam lá abraçar o treinador. Então, eu acho que isso é fundamental para você ver que não é uma terra, não coloco terra arrasada, mas assim, não é o momento de trocar treinador, Não, ainda claro, mais porque ele está se encontrando, ficou claro que ele tem os jogadores na mão. tem os jogadores na mão, né? O João Vitor chamou os jogadores para comemorarem com ele. Então isso mostra que o grupo confia nele, está apoiando ele, apesar de alguns resultados que não foram o que se esperava, né? Porque não esse jogo da certo, Sul-Americana lá. não é certo que vai chegar. Se vamos colocar aqui, chega um treinador como chegou agora no Botafogo, que tem grana, que tem já uma SAF que é profissional, que está ali, está funcionando, tem investimento. Aí, meu amigo, se não fez esse time funcionar 2, 3, 4, 5 jogos, meu amigo, daí não dá. Agora, no Vasco, chega um treinador com os jogadores que tem, e não estamos falando que os jogadores são... Não estou falando que o jogador é ruim, eu estou falando que não dá liga, cara. É muito jogos que, se sai o Lemos, entra o Freitas, a diferença é muito grande para um jogador para o outro. Se sai o Lucas Piton, não tem reserva. Não tem reserva. Ainda bem que o Lucas Piton não... Agora, se sai o Paulo Henrique, entra o Puma Rodrigues, que o Puma é atacante. Então, assim, essa é a diferença. A diferença é de elenco. Com o Campeonato Brasileiro, que está disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, não tem elenco para isso. O que o Carille está fazendo, e agora até vi alguma notícia que ele vai poupar jogador. Tem do meio para frente, cara, quando não tem o o que Pedrinho, fazer. né? Quando o Pedrinho, presidente, falou que o Vasco não precisa de reforços, e o próprio Carille então aí falou, é ruim pro treinador. A gente eu vejo pelo menos esse elenco do Vasco do meio para frente com jogadores com boas peças de reposição. Eu acho que falta peça de reposição para as laterais e para a zaga. Mas, assim, o Carille confia no time e é isso que fez com que a atitude dos jogadores após o terceiro gol fosse essa, né? Dos jogadores irem comemorar com ele, abraçar ele. Porque quando um treinador banca o elenco, como fez o Carille, né? Dizendo publicamente, após o jogo lá, que empatou em 3-3, que o Vasco não precisa de reforços, isso dá confiança aos jogadores do elenco, do grupo, e fortalece o grupo internamente. E aí o presidente reforça, como fez o Pedrinho, e o grupo fica, né, fortalecido e abraça mais o treinador. Agora, claro que os jogadores têm que ter a consciência que dentro de campo depende mais deles do que do treinador. Então, mas se tem... eu vi agora de poupar jogador... É importante você ter jogadores que chamem a responsabilidade. Para bancar o treinador. Não, mas aí os jogadores fera estão chamando, que Verratti, Coutinho, quem mais? Ali, até o Tietê tá entrando bem, o Tietê que tem condições de ir, mas o Tietê como entra, mas vamos colocar ali Moura. O Hugo Souza também não é um jogador muito experiente, mas também não é garoto. O Léo Jardim. Então é tipo assim, esses jogadores que você coloca. Pô, o Paulo Piton não é o cara que vai falar muito, mas joga. Então assim, depende muito de
vamos colocar aí 5 jogadores pro Vasco estar bem. Se esses jogadores não estiverem em campo, se esses jogadores não estiverem jogando bem, cara, não vai, Gonçalo. É muito difícil. Aí entra na parte de poupar jogador. O que é mais importante? É Campeonato Brasileiro, cara. Campeonato Brasileiro. Não vai poupar esses jogadores no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que poupar esses jogadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Apesar que a Copa do Brasil, acho que para hoje, eu vendo a situação do Vasco, eu acho que a Copa do Brasil é muito mais interessante do que a própria Sul-Americana. Porque a Copa do Brasil hoje te dá uma grana muito grande. Financeiramente, sim. Financeiramente, sim. Então, se fosse para das 3, eu não tenho elenco para as 3. Eu tenho. Se tiver que poupar jogador, eu vou poupar aqui na Sul-Americana. Cara, infelizmente, eu penso dessa forma, entendeu? Não sei se estou errado. Cara, eu quero Ô, Gonçalves, cadê meu cafezinho? Não, eu tô tomando meu café aqui, ó. Que é Ô, Gonçalves, me serve aqui, cara. Eu quero meu óculos cafezinho. aqui até pra gente poder passar aqui, né? Dar uma geral nos resultados dessa semana, né? Que começou dessa terceira rodada que começou no sábado, com a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Botafogo por 1-0. O Juventude venceu o Ceará por 2-1, jogando muito bem. Né? Eu errei esse palpite, que eu achei que o Ceará fosse, pelo menos, conseguir um empate. Palmeiras, falar nisso, Palmeiras venceu o Corinthians, amigo. O que jogou de bola o Estevão, que jogador é esse menino? Eu não assisti esse jogo, não, mas eu vi alguns... Ele fez cada jogada, meu irmão, e ele é um jogador que encontra a solução onde você não espera, né? É muito rápido. E ele é levinho, né? Levinho. Ele botou uma bola na cabeça do Vitor Roque, que fez o gol, coitado, comemorou pra caramba e depois foi anulado. Mas se tivesse validado esse gol, teria sido 90% do gol mérito do Estevão, porque ele achou um cruzamento numa jogada curtinha que ele fez pela esquerda. É um jogador realmente que tem muito futuro. Mas é impressionante quando um treinador ele tem o grupo na mão. Cara, há muito tempo eu não via, já vi, vamos colocar aí, Felipão lá na época, mais atrás. Vanderlei Luxemburgo. E permanecer assim num time, o Abel acho que está no seu 5º ano, se eu não me engano. Cara, ele tira a peça, tem ali como ele consegue fazer esse time rodar e não perder o grupo, e perdeu, ele vai lá e segura, não é assim que nós vamos jogar. Há muito tempo, assim, é um dos caras assim que a gente volta no passado e fala, cara, queria trabalhar. Como eu, na época, eu olhava o Luxemburgo e falei, cara, eu quero trabalhar com esse cara, e não conseguia, assim. Qual treinador que você olhava assim, você falava, eu queria ter trabalhado com esse cara? Eu tenho 2 caras que eu trabalharia. O Luxemburgo eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele. O Filipão também não. O Tite, eu gostaria de ter trabalhado com o Tite. Pena que, na minha época, esses treinadores ainda estavam começando, né? E não estavam no cenário nacional ainda de grandes clubes. Mas, seguindo aqui com os resultados da rodada, o Palmeiras venceu o Corinthians 2-0, o Vasco venceu o Sport por 3-1, Bahia e Mirassol empataram em 1-1. O Bahia fez um bom jogo, mas o Mirassol endureceu. São Paulo e Cruzeiro empataram em 1-1. O Flamengo venceu o Grêmio, já era de se esperar. Nós cravamos aqui, eu e o Rodrigo, a vitória do Flamengo. Acertei esse resultado. Fluminense venceu o Santos, né, com o Neymar entrando no segundo tempo e indo para cima, mostrando que quer jogo. Claro que o Neymar, estando 100% fisicamente, tecnicamente, ele é capaz de encontrar soluções que nenhum outro jogador de futebol brasileiro pode encontrar, né? E entrou e mostrou disposição, vontade. O Fluminense vence a terceira, sob o comando do Renato Gaúcho, meu amigo Renato, eu torço muito por ele. E isso foi assim importante para ele já chegar de cara e trazer a torcida junto, né? Maracanã com um bom público. O Fluminense venceu o Santos 1-0, o Fortaleza empatou com o Inter e o Galo empatou com o Vitória. O Galo decepcionando, né? Jogando em casa, não conseguindo vencer o Vitória. Mas eu acho que o Galo está sentindo muito por não estar jogando dentro de casa agora. Dentro da arena lá, né? Isso porque está trocando o gramado lá da arena e vai demorar um pouquinho ainda. Então, isso aí faz uma diferença tremenda, cara. Jogando lá, agora vai colocar o sintético lá. E então a hora que quem quiser ganhar do Galo agora, aproveita, porque realmente eles
meu, vai ser diferente. Vai ser diferente. É. Jogar lá, a atmosfera é gostoso, É estádio verdade. novo. E os jogos realmente da próxima rodada, já amanhã, Vasco e Ceará lá em Fortaleza, jogo pedreiro, hein, pro Vasco, hein, amigo? Mas o Vasco, eu acho que se jogar bem, se os jogadores que nós falamos, né, que realmente que vai ali e carrega o time nas costas, se tiver bem, Coutinho, se tiver bem, principalmente o centroavante que está numa boa fase, eu acho que o Vasco Eu não pode sei, trazer um não. bom resultado de lá. Não Eu acho faria muito que... difícil a vitória do eu não Vasco faria lá. vitória, mas eu acho que no Campeonato Brasileiro, eu acho que se o Vasco, como o Vasco trazendo um ponto de lá, É não é bom. ruim. Não, Não não é é ruim, ruim, é não. bom, porque Não é o ruim, não. Ceará em casa, no Castelão, é muito forte, a torcida lota o estádio, empurra o time. O Vasco vai encontrar o Pedro Raul, né? Que está no Ceará. Mesma característica do Verratti. Vamos ver. Bom jogo para amanhã. Eu sou do... Ó, eu vou falar uma coisa. Eu sou daquele negócio e o jogador, quando é o jogador que é de time que não consegue jogar na primeira divisão, é nesses times assim. Porque, disputar pra não cair. O Pedro Raul, em um ano, hein, Gonçalves? Ele rodou em 5 times. Não Em tem 5 conseguido times. manter. E falo mais. Ele Não é tava que ele bem lá no rodou em México, 5 hein? times assim, não, ó. Eu vou ali pro um time da segunda divisão, não, eu vou aqui para esse time da primeira, não, assim não é isso não. E não é porque ele fez gol que ele rodou, não. Ele foi pro Vasco, ele não conseguiu fazer, uma partida boa. Ele foi pro Vasco, ele não conseguiu fazer 3 gols. Ele foi pro Corinthians, ele veio pro Corinthians com moral pra caraca, sabe? Não jogou. Cara, pelo amor de Deus. E agora, você vai lá, joga lá Pois nesses times de segunda mas divisão. Jogador de enfrentando o segunda Vasco, ele vai divisão. querer Pra mim, é mostrar. jogador de segunda divisão. Enfrentando o Vasco, ele vai querer o quê? mostrar, amigo. Ele teve 5 times pra mostrar aí que alguma coisa ele não mostrou. Vamos ver, vou dar meu palpite. Eu acho que o Ceará vence o Vasco lá no Castelão. Bom, seguindo com a rodada na quarta-feira, nós vamos ter Botafogo e São Paulo, né, no Newton Santos, Mirassol e Grêmio em São Paulo, Sport Recife e Red Bull Bragantino, lá em Recife, Corinthians e Fluminense, jogaço em São Paulo, Internacional e Palmeiras, outro jogaço já nessa quarta-feira, né? Grandes jogos nessa próxima rodada, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Juventude no Maracanã, aí eu acho que é um jogo mais para o Flamengo, tranquilamente. Santos e Atlético Mineiro, outro grande clássico, outro jogaço. Vitória e Fortaleza e Cruzeiro e Bahia. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro, começando amanhã, Ceará e Vasco, e os demais jogos na quarta-feira. Todos os jogos, né? Não tem nenhum jogo. Não, na quinta tem um jogo isolado, que é o Cruzeiro e Bahia. Mas, rodada que promete. E Botafogo e São Paulo, Rapaz. Vasco e Ceará, meu. Vamos ver, né, Eu acho que Rodrigo? o São Paulo ganha no Botafogo. Tu acha? Vamos dar palpite? Então vamos aos palpites? Ou só vai ter palpite no final de semana? Só no final. Final de semana? Só no final de semana. Mas aí... Se quiser, vamos falar aqui agora, aqui, os palpites. Vamos então. Tem o quê, Júlio? Treta da rodada? Treta da rodada. Teve alguma treta? Teve, hein? Teve uma treta. Qual foi a treta da rodada, Rodrigão? Cara, que eu vi assim, um pouquinho mais ríspida, se eu posso falar assim, eu acho que foi a do Neymar. Eu acho que foi a do Neymar, que ele não gostou ali, que ele deixou um pouco... Na verdade, ele não fez. Eu acho que ele teve razão ali, cara. Ele sofreu a falta, mas o Neymar ele tem que entender que o estilo de jogo dele, ele chama muita falta, cara. Ele prende a bola, ele recebe a bola de costa, vem o adversário, ele em vez de tocar e já sair, não, ele fica segurando, mas é o estilo de jogo dele, Gonçalo. Pois mas ele tem já experiência para evitar ali, esse tipo de coisa, entendeu? Ele veio protegendo a bola, cara, e ele tava... Mas ele botou a mão. Não, mas não foi uma cotovelada igual Não, mas ele botou a mão do Xavier. Ele botou a mão, amigo.
Então, assim, Que é difícil falar porque o Neymar também, se vai nele, ele também ele exatamente, também ia mas eu fazer ali acho de que ele rolar não no chão, pode sei lá, ficar alguma se coisa assim. expondo e de estar indo para cima do árbitro e querendo, pô, né, contestar o tempo todo. Ele chama a falta, tem que sofrer. Foi igual o Messi. Messi chama a falta para alcançar o objetivo dele. O nego faz a falta, pronto, fez a falta, ele levanta e joga. Então não adianta chamar a falta, sofrer a falta e depois ficar reclamando do árbitro, do adversário que fez a falta, querendo ir para cima do adversário, enfim. Eu acho que essa foi a treta do final de semana, porque o Neymar ficou bravo, correu atrás Ficou do juiz. brabo, Pô, é. não. Neymar, eu vou lembrar você um pouquinho. No final Neymar, do jogo, o você é o Renato Neymar, acalmou ele. velho. Renato Gaúcho acalmou ele já quando foi para a entrevista, depois do jogo. Ele já estava calmo e não alimentou essa treta, né, que teve com o árbitro nesse lance. Ô, Gonçalo, você acha que o Neymar joga longe da área? Você acha que o. Que nem. O Neymar Eu joga em tô qualquer perguntando isso lugar, pra né, você cara? porque o Cristiano Ronaldo, se eu não me, eu acho que com a idade já do Neymar, ele já deu uma mudada. Ele começou a mudar o estilo de jogo dele, que ele falou, cara, eu preciso fazer gol. Ele mudou. Porque eu lembro que saiu até uma entrevista falando que eu tenho que fazer gol porque é o único jeito de eu chegar perto do Messi, que eles disputavam a bola do melhor do mundo. E aí ele entendeu que, tipo assim, para mim chegar perto desse cara, que é do Messi, chegar perto, porque eu não tem como, eu acho que o Messi até hoje joga bola assim, do nível que é impressionante, mas eu tô falando de inteligência, é muito difícil. E aí o único jeito dele fazer, ele tinha que ser artilheiro, ele tinha que bater todas as metas, tipo 20 gols, 30 gols, que nem ele fazia. Você acha que o Neymar não tem que fazer isso, cara? Eu tava em casa pensando, falei, cara, o Neymar tá machucando pra caramba. Machuca pra caramba, é difícil e tal. É por Será que isso. ele não tem que jogar mais perto da área? Tipo, fazer, cara, eu vou fazer gol. Se o Neymar joga Eu ali, acho, eu é acho que ele falta tem toda que, hora perto da área. eu acho que ele tem que ser mais inteligente e evitar esse tipo de confronto que ele fica tendo em todo jogo, chamando a falta o tempo todo. Acho que ele tem que jogar mais solto, não ficar preso só pelo lado esquerdo, ir para o meio, ir para a direita, se movimentar por toda a frente do ataque do Santos, aproveitando a característica dos outros jogadores para que ele possa ter chance de fazer gol. Porque senão ele vai ficar na condição só de garçom. E o Neymar, além de garçom, ele tem capacidade, Então, isso que eu ia muita falar. capacidade de fazer gol, né? Então, isso que eu Vamos ia ver. falar, porque assim, se ele joga, pô, eu que fui zagueiro, fui zagueiro. Se eu tô marcando o Neymar e eu também ali com os volantes, com todo mundo, fala, gente, ele pegou, mata a jogada. Mata a jogada. Então é aquelas faltinhas que dentro da regra eu tô dentro da regra. Posso É. fazer ali. E no meio-campo não é aquela porrada que você vai dar. Você vai ali, você vai só matar a jogada e não vai ter nenhum perigo no meio de campo, ali na intermediária. Agora, lá na intermediária, jogando ali, eu já não faria falta nele. Claro. Então, é isso que eu falo assim, será que não tá na hora dele mudar, cara, e ser mais decisivo perto da área, igual o Cristiano Ronaldo? Bom, Gonçalves, Chegamos ao final, né, de mais um clássico e a gente espera vocês ao longo de toda a semana, porque você que não assistiu ao vivo pode estar assistindo a hora que você quiser o nosso clássico, nosso programa clássico pelo YouTube. Não esqueçam de dar força para a gente, compartilhem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, deem um like, né? E se você também quer ser parceiro, quer anunciar com a gente aqui, vai ser um prazer, né, poder divulgar a sua marca aqui no Canal Clássico, o seu programa de toda segunda-feira, né, no YouTube e de toda semana para essa resenha que a gente tem levado aqui sobre os jogos e os resultados, as polêmicas, tudo sobre o Campeonato Brasileiro. é isso aí. Dado o recado, Gonçalves, como ele falou, faça aqui na Adega, seja parceira do Canal Clássico. Estamos aqui na Adega, na, Adega na Gaúcha. Adega Gaúcha, aqui no Florida Mall. E agora Então, vamos galera, para o Papá, né? é isso aí. Como é aquela carninha? O Júlio tem que tirar a costela daqui, que o Júlio acaba com a costela da Adega, pai, não deixa pra ninguém. Como é boa essa costelinha, hein, Júlio? Hã? Então, gente, se inscreva no canal, como o Gonçalves falou, dá seu like, compartilhe aí com os amigos. Estamos aqui nessa resenha bacana pra caramba, dando nossas opiniões. E venha pro canal Clássico.
Um abraço a todos. Tamo junto, Abraço, Gonçalo. tamo junto. Até Valeu, segunda-feira. Tamo junto. Valeu. Boa semana, gente.